Quando você vira esse jogo e começa a ter mais dinheiro, você começa a ter reserva, você começa a dar lucro, você vê o dinheiro entrando na empresa e ficando no caixa, ele não desaparecendo, essa mágica, sua vida vira uma maravilha. Para ter sucesso no seu negócio, você precisa resolver 11 fragilidades que atrapalham ou até impedem sua empresa de crescer. E aqui nesse podcast eu vou lhe mostrar o passo a passo para você fazer sua empresa crescer rápido. Olá, aqui é Sara. Esse é o podcast das 11 fragilidades. Eu tô aqui com o Tederaldo e você sabe, né, que o nosso objetivo aqui é fazer a sua empresa crescer. Mas crescer não de qualquer maneira, crescer rápido e com solidez. E a gente vem, nesses últimos podcasts, falando um pouco sobre a história do método, a gente já falou um pouco sobre a história de Tederaldo também, para a gente conhecer um pouco sobre como tudo começou, né, como o método das 11 fragilidades iniciou. E no último podcast a gente falou sobre uma das fragilidades mais recorrentes, que é a fragilidade da venda. E nesse podcast de hoje, a gente vai falar sobre uma coisa que os empresários temem muito, né? Que é a falta de dinheiro. Porque ficar sem dinheiro na empresa, não ter dinheiro para pagar as suas despesas é um pesadelo que todo mundo teme, assim, né? E essa é a fragilidade financeira, né? Que a gente vai falar hoje. Então, eu já queria... seja bem-vindo ao Tederaldo, tudo bem? Obrigado, Sara. Já queria começar falando a primeira pergunta, que a falta de dinheiro realmente causa um transtorno na vida de alguém, né? E principalmente no pequeno e médio empresário. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. Por que ficar sem dinheiro é um pesadelo tão grande, assim? O que você acha? Você realmente começou hoje com um assunto difícil, porque eu diria que a fragilidade financeira não é à toa que ela está listada como a fragilidade número 1, tanto no livro, né, que eu publiquei, como também nas mentorias que eu faço. O primeiro treinamento online que eu criei foi um treinamento que girava em torno da fragilidade financeira, como você bem sabe, porque a falta de dinheiro realmente é uma coisa que nos aterroriza, nos deixa amedrontados na vida pessoal, né? Dinheiro, ele é na nossa sociedade algo essencial para a gente sobreviver. Então, a palavra sobreviver diz tudo, né? Se você não sobrevive, você pode morrer. Morrer não necessariamente no sentido literal da palavra, mas você tem muita dificuldade mesmo para você se manter no dia a dia sem dinheiro. Então, pensando aí na nossa vida pessoal, é assim, né? Imagine alguém que tem uma família e não tem dinheiro para sustentar essa família adequadamente. Tem uma família e não consegue colocar um filho na escola porque não tem dinheiro para colocar. E não estou nem falando colocar na escola ruim ou boa. Não tem dinheiro para colocar numa escola, por exemplo. Ou não tem dinheiro para pagar um tratamento médico. Então, você não dorme direito porque quando você acorda, você não sabe como é que você vai pagar as suas contas do dia a dia. É complicado, né? Uma situação como essa, pensando na nossa vida pessoal. E eu fui desde os extremos, né? Falei em educação, falei em saúde, que são coisas bem graves, né? Quando a gente vai para uma empresa, eu diria que é uma situação parecida, sob o ponto de vista de dor, de aperreio, né? Porque você fica... Quer dizer, tem essa história de você não saber o que é que vai fazer no dia de amanhã, porém, com a empresa, você tem uma preocupação além dessa, principalmente quando a gente fala com um pequeno e médio empresário, porque além de, quando a empresa fica sem dinheiro, isso bate na sua vida pessoal, isso atinge a sua vida pessoal, quer dizer, isso tudo que eu acabei de falar, imaginando que você que está me ouvindo tem uma empresa, que você depende da sua empresa para sobreviver, que sua empresa não é apenas um passatempo, quando falta dinheiro na sua empresa, você tem problemas também na sua vida pessoal, muito provavelmente, né? Tudo se abala, né? Pois é. Isso tudo que eu acabei de dizer de escola termina acontecendo porque se sua renda vem da sua empresa e ela fica sem dinheiro, como é que você vai conseguir sobreviver? Porém, uma empresa tem uma complicação além dessa, que é você tem funcionários, você tem fornecedores que você tem que pagar,
você tem os clientes que você se comprometeu a atender, fazer uma determinada entrega, preparar um produto ou um serviço para entregar para ele. E para tudo isso você precisa de dinheiro. Então, quando falta dinheiro, além de atingir a sua família, muitas vezes atinge também a família dos outros. Né? Eventualmente, o cliente Uhum. pode precisar dos seus serviços para ele próprio sobreviver. E aí, Sim. se você não entrega... Então, é uma situação bem complicada para ficar sem dinheiro na empresa. Por isso que essa realidade, como você bem falou no início, ela é muito temida, né? É. E é uma das mais recorrentes, né, também. Eu acho que todo empresário passa em algum momento por uma fragilidade financeira, né? Por uma falta de dinheiro, ou quase quebra por isso, assim. Já aconteceu isso com você? Já é uma agonia muito grande, viu? Já aconteceu na empresa que eu trabalhei durante muito tempo. Eu trabalhei durante 25 anos numa grande empresa de tecnologia. E lá, essa empresa teve algumas crises, que eu pensei até que poderia ser demitido naquela ocasião, que eu Sim, presenciava isso claramente. Então, eu tinha família. É exatamente a história que eu estava contando agora com outro ponto de vista, que era eu como funcionário da empresa. Eu tinha família, eu percebia que a empresa estava tendo uma dificuldade financeira grande e eu sabia que eu podia ser demitido. Eu via outras pessoas serem demitidas. Então, é uma agonia muito grande. E depois, eu passei isso na minha própria empresa. Quando eu abri meu negócio, eu tive 6 anos depois, aproximadamente, eu tive uma crise financeira muito grande. Entrei num negócio que eu não estava preparado para entrar. E aí eu acabei tendo um déficit muito grande em caixa, porque pior do que falta de dinheiro é você ter falta de dinheiro e déficit e ficar devendo para os outros. é Quando você deve para os complicado, outros né? e tem dinheiro, é menos ruim, né? Quando você deve para Aham. os outros e não tem mais dinheiro, como é que você faz? Foi o que aconteceu É. conosco naquela ocasião. É bem complicado. É por isso que eu respeito tanto essa fragilidade, né? E assim, falando sobre isso, né? Sobre empresa, começar uma empresa, é, eu imagino assim que a maioria dos empresários que começam um negócio, né? Que estão no início, eles não têm muito dinheiro, né? Não tem uma reserva financeira muito grande. Você acha aconselhável abrir um negócio mesmo não tendo dinheiro? Eu acho que não. Se é que é possível. Não com dinheiro nenhum, né? Mas assim, sem uma reserva financeira ali, o que é que você acha sobre isso? Eu diria assim, porque como nós aqui nessa empresa das Ações de Fragilidade, a gente trata a questão dos riscos, e os riscos são, como nós já falamos, né, um evento que pode ou não acontecer. Eu diria que quando você faz isso, eu desaconselho, respondendo diretamente a sua pergunta, eu desaconselho mesmo. Mas eu diria que é uma questão de risco, né? A probabilidade de você abrir um negócio sem dinheiro nenhum, sem reserva nenhuma, é de dar algum problema, você ter alguma dificuldade financeira mais séria ao longo do seu caminho é muito alta. Pode ser que Uhum. dê certo, né? Pode ser que sua ideia seja tão maravilhosa que rapidamente os clientes comecem a comprar de você e com isso você capitaliza a sua empresa. Porém, isso é muito pouco provável. Isso é raro, o que eu acabei de dizer. Então, é sempre melhor que você não use todas as suas reservas para abrir a empresa e fique sem nada. Deixar lá um dinheirinho, né, É, guardado para se precisar alguma coisa. Porque no uma começo a reserva. probabilidade de dar alguma coisa errada, porque você não tem muita experiência, é grande, né? E Então, mesmo que dê certo, sabe? Porque tem duas questões. Primeiro, quando você abre a empresa sem dinheiro nenhum, aí sim você está. Qualquer coisa que der errado, né? Qualquer coisa. Vai sofrer, vai ter que buscar dinheiro em algum lugar. É isso. Conversando com um empresário que eu ajudo, e ele estava me dizendo que ele não tinha crédito em banco, a empresa é muito nova, exatamente o que você também pergunta. E ele bateu na porta do banco para tomar 30. Não tem crédito, não tem crédito. No máximo, ele vai conseguir tomar na pessoa física, que a taxa é muito mais alta. Bom, mas além disso, além de poder dar errado, mesmo quando dá certo, os clientes vão levar um tempo para lhe pagar, de forma que o dinheiro que entra na sua empresa será suficiente para você conseguir rodar ela. Quer dizer, tem um gap de tempo, tem um intervalo de tempo entre o momento que você prepara o seu produto, que você vende e que o dinheiro entra na empresa. Percebe? uhum, Esse intervalo aqui, você fica sem dinheiro também. é complicado. Eu não estou querendo E você, assustar, não estou querendo assustar quem me ouve aqui, porque às vezes o que eu vejo muito empresário tem uma ideia maravilhosa, tem coragem, tem força de vontade, ele diz, eu vou fazer.
Eu acho bom também isso, mas eu sempre digo, faça com alguma reserva. Vamos dizer que ele conseguiu abrir a empresa com alguma reserva e aí, em algum momento, falta esse dinheiro para investir mais, enfim. E aí ele precisa, né? Quando falta dinheiro, você precisa recorrer para alguma saída, assim. Muita gente procura empréstimo, né? Como você mencionou. Só que, como você falou também, a pequena e média empresa é mais difícil você conseguir empréstimos em banco, né? Você tem alguma sugestão quando isso acontece, quando realmente a saída é pedir empréstimo? O que é que o empresário faz nessa hora, assim? Pois é, aí depende muito do tamanho da empresa. Se for uma empresa muito pequena, eu até brinco com alguns empresários quando eles me fazem essa pergunta. Você sabe o que eu respondo para eles? Pede Ah, emprestado aos parentes, porque é mais barato. Porque tende a ser mais barato. Então, antes de você, eu estou brincando e falando sério ao mesmo tempo. Então, eu pergunto para eles assim, a quantia é muito alta que você está precisando? Porque estamos falando de uma empresa, imagina, bem pequena. sim. Quando ele fala para mim assim, 20 mil reais, por exemplo, que não é uma quantia tão grande, né? Do seu ponto de vista absoluto, ele não é uma quantia tão grande. Eu digo para ele assim, você tem alguém na família que você possa pedir dinheiro emprestado? Que alguém vale... Você tem peça antes de você ir no banco. Depois você vai no banco. Vai dar menos dor de cabeça, será? Por isso que eu falei que é um conselho diferente esse, né? Eu, antes de encaminhar alguém para um banco, eu sempre tento buscar outras alternativas. Um banco é algo que é essencial na vida de quem tem uma empresa. Eu diria que em algum momento, para você crescer, é provável que você tenha que recorrer a um banco. Porque é isso, né? A economia funciona dessa maneira. Você vai até um certo ponto, aí você precisa de uma capitalização para crescer. Não quer dizer que isso é 100% dos casos, mas é o inicial. Mas enquanto esse momento não chega, enquanto a gente está falando de uma quantia menor, e você está começando a empresa, se você puder pedir alguém da família, por exemplo, um marido, uma mulher, né? Eu aconselho assim, sem nenhuma cerimônia, sabe? Agora, acho que você deve ter um crédito aprovado com o banco. Enquanto isso, você deve procurar ter um crédito aprovado com o banco. Crédito aprovado Entendi. não significa que você tomou um empréstimo no banco. Você bateu na porta dele, você diz para ele que você intenciona tomar um crédito, e aí você faz com ele uma aprovação prévia de crédito. Não tomou ainda. Porque quando você precisa, você está lá Já com o tá lá, crédito. né? É. E você aconselha fazer isso em um banco só, procurar o máximo de bancos possíveis? Outra pergunta interessante, porque no início, a tendência é que você trabalhe. No início, que eu digo, a empresa está começando mesmo. A tendência é que você trabalhe com um banco só. Porque a gente tem uma concentração muito grande no nosso país, né, de bancos, concentração bancária muito Sim. grande. E também porque tem tarifa, as tarifas não são tão baixas. Mas à medida que você cresce, o ideal é que você trabalhe com dois bancos. É mais seguro você trabalhar com dois bancos do que com um só. Se tiver algum problema, né, já tem uma reserva ali, né? Uma outra opção, né? É, já aconteceu mesmo comigo isso. Eu tinha uma folha de pagamento para pagar, um determinado cliente grande atrasou. Imagina, eu tinha folha para pagar, vamos supor, dia 7. Eu contava com o pagamento de um determinado cliente no dia 4. Um cliente grande, esse cliente não pagou. Eu, então, não tinha dinheiro para pagar dos clientes essa folha. Mas eu tinha crédito em banco. Eu tinha uma conta garantida, um cheque especial. Só que essa conta garantida, ela não foi renovada e eu não sabia. Porque banco é assim, né? Ele não renovou essa conta garantida e eu não sabia que ela não estava renovada. Quando eu tentei acessar esse crédito, não consegui. Só que eu tinha folha para pagar. Aí eu tinha outro banco. Aí eu acionei outro banco e consegui. Percebe? Então Uhum. é importante você. Além disso, você barganha, né? Taxas diferentes. Voltando um pouco. Quando você mencionou em pedir ajuda para algum parente, alguma coisa assim, se você precisar de dinheiro, você acha aconselhável, se você não fizer isso, não tiver um parente, por exemplo, você é, usar o dinheiro da sua poupança pessoal, por exemplo, aquele dinheiro que você tem guardado, mas não é o dinheiro da empresa? Então, Ou isso não é é. uma boa ideia? Eu diria que não é uma má ideia, porém você precisa, nessa hora, fazer o seguinte: imagine que você tem na poupança, na sua cadeira de poupança, imagine, 50 mil reais. E imagine que você vai precisar investir na sua empresa, você já pensou, 20 mil reais, ok?
Tá. Imagina uma empresa pequena. Então, de 50 que eu tenho lá, eu preciso colocar na minha empresa 20. E aí imagine que você resolva também ter como reserva 10 mil reais. Ok? Tudo bem aí? Tá. 50, 20 eu preciso para começar a empresa, para ela começar a rodar, para estruturar. E eu decidi que eu vou ter 10 para contingência. Se acontecer algum problema, eu tenho mais 10 mil reais. Então, dos 50, eu vou precisar de 30. Então, o ideal é que eu saque esses 30 da minha conta da pessoa física e abra uma poupança na conta jurídica. Porque esse dinheiro já não é mais meu. Esse dinheiro agora é dinheiro da empresa. Entendi. Eu estou devendo o dono da empresa, que é a pessoa física. Por que Você isso? pediu empréstimo a si mesmo, no caso. É. E aí eu saco esse dinheiro e esse dinheiro agora não é mais meu. Ele é da empresa. E essa empresa está devendo. Quer dizer, eu defendo que desde o início você faça essa separação entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Se não, sabe o que pode acontecer? Você vai tirando ali da poupança, você diz assim, é 10 mil que eu preciso, mas depois você chega a uma conclusão que não é 10, é 11. Mais mil reais só, né? Eu vou tirar da poupança, eu tenho lá 50. E aí daqui a pouco você Fica sem invade a poupança. sua... Pois é. Então, no decorrer da empresa, não é aconselhável você misturar, então, né? Desde o início, eu não acho que você deva, desde o início, você deveria separar as suas contas da pessoa física e da pessoa jurídica. Desde o início. Entendi. Eu vejo muitas empresas que estão aparentemente tendo sucesso, né? Vendendo muito, e mesmo assim com problema financeiro. Por exemplo, vez ou outra eu vejo um restaurante, assim, né? Geralmente restaurante, que sempre está lotado. E aí, do nada, o restaurante fecha. E a gente vai lá, pergunta o que aconteceu. E geralmente teve problema financeiro. E aí eu queria saber qual é essa relação, assim. Porque geralmente quando a gente pensa, tá vendendo muito, a loja tá cheia, o restaurante tá cheio, então não tá com problema, né? Não tá com problema de dinheiro. Mas realmente pode acontecer essa incoerência, vamos dizer assim. Pode sim. Pode porque a venda, quando você faz uma venda, nós estamos falando aqui de um faturamento bruto. Você Uhum, vendeu, esse exemplo que você deu do restaurante. Então, no final do dia, cada prato, em média, foi vendido a R$ 40, R$ 30. No final do dia, você teve uma renda de R$ 1.000, R$ 2.000. Bom, mas o custo do restaurante naquele dia, considerando os empregados, matéria-prima, luz, tudo, é R$ 2.100. Então, você teve um prejuízo naquele dia de R$ 100. No mês, você vai ter um prejuízo de R$ 3.000. Ok? Então, entendi. isso vai gerando um prejuízo, vai acumulando um prejuízo que pode ser que lá na frente você comece a não ter mais dinheiro em caixa. Você vai sacando as suas reservas, você não deixou. Ou, né, tem esse exemplo que é o exemplo mais claro. Mas imagine um outro exemplo que bom, eu tive uma receita de R$ 1.000 num determinado dia, e meu custo é R$ 900. Sobraram, então, R$ 100. Então, aí você podia dizer, R$ 100 está dando, então, lucro, né? Está tudo certo. Depende. Porque qual seria a margem adequada para o setor de restaurantes? Eu devo levar isso em consideração também. A margem adequada para o setor de restaurantes, nesse caso, a gente está falando em 10%, seria 20%. Então, deveria sobrar R$ 200 ao invés de R$ 100. O que significa que provavelmente aqueles R$ 100 que sobraram não serão suficientes para você investir na empresa. Você tem que investir na empresa, né? Uhum. Não necessariamente você precisa dar lucro. O lucro ele precisa ser um lucro adequado para o seu setor. Uma regra simples, assim. A empresa dando lucro ou não, você tem que fazer que conta, para simplificar aqui, para a gente entender. Você tem que fazer duas contas, que é o que a gente chama margem bruta, a margem operacional bruta e a margem líquida. Pego de novo o seu exemplo do restaurante. R$ 1.000, você gastou R$ 900 naquele dia. Ok? Então, você tem uma Certo, margem bruta de R$ 100. Conta certo. simples. Todas as receitas, todas as despesas, funcionário, luz, papapá, deu R$ 900, você tem, sobraram R$ 100. Tudo bem? Tudo bem. Porém, nós precisamos calcular também a margem líquida, porque você tem que pagar imposto, correto? Então, Uhum. a margem depois dos impostos é que se chama margem líquida.
E aí pode ser que depois dos impostos não tenha sobrado mais nada. 1.000, mas menos 900 de despesa e mais os impostos, suponha que os impostos sejam mais R$ 200, que são altos impostos, são bem altos. Então, agora você está devendo R$ 100. Tem que fazer duas contas. Entendi. Claro mesmo? Certo, ficou. Qualquer dúvida, deixa lá no... Deixa comentário. Aproveita também, já deixa o like, comenta. Enfim, mas uma dúvida que eu também tenho, que talvez o empresário que está assistindo tenha também, a definição da palavra lucro mesmo, assim. Porque eu vejo algumas pessoas falarem rentabilidade e lucratividade, assim. Tem uma diferença ou é a mesma coisa? Então, lucro e lucratividade são quase a mesma coisa. Quando eu falo em Tá. lucro, eu estou falando em valor. De novo, no exemplo de 1.900, o lucro foi de R$ 100. Quando eu falo em lucratividade, eu estou falando em percentual. Então, nesse caso, um percentual de 10%. 10% sobre a margem, o valor bruto, que é R$ 1.000. Essa é a diferença de lucro e lucratividade. Rentabilidade é uma explicação um pouco mais, não diria que é complicada, mas é uma explicação diferente. Lembra que você sacou da sua poupança de R$ 50.000, você sacou R$ 30.000 para colocar na sua empresa. Bom, se você tivesse deixado na poupança, daqui a um ano depois, aquele de R$ 30.000 que estava lá na poupança, ele iria render no final do ano, vamos dizer, vou falar aqui por um número qualquer, tá? Ele renderia no final do ano inteiro R$ 100. Ok? Bom, Ok. agora você aplicou aquele dinheiro na sua empresa. Um ano depois ele rendeu quanto, aquele dinheiro que você aplicou lá? Os lucros que sua empresa deram naquele ano foram quantos? Ah, ele rendeu R$ 500. Ora, então foi muito melhor você sacar da poupança e colocar na empresa, porque rendeu muito mais. Isso é a rentabilidade do seu negócio. É quando você compara o dinheiro que você colocou na empresa versus uma aplicação financeira qualquer. Estou dizendo qualquer, mas uma aplicação Uhum. financeira. Ficou claro? Ou... Ficou. Só queria dizer uma coisa que se o empresário já tem dificuldade de calcular a lucratividade, quanto mais a rentabilidade. Mas continue. Porque assim, eu vejo que muitas empresas têm, né, o contador lá, e os empresários meio que deixam na mão dele, né, do contador, acha que é só aquilo que precisa fazer. E aí essa conta que você falou de rentabilidade e lucratividade, muitos não sabem nem por onde vai. Então, assim, eu quero saber se tem um problema muito grande o empresário, né, o dono da empresa, não saber fazer essas contas, né, gerenciar o fluxo de caixa da empresa, assim. Eu diria que é uma das maiores fragilidades das empresas, quando se fala de fragilidade financeira, talvez no geral o empresário não saber calcular se ele está dando lucro ou não. Imagine, você tem um negócio e não sabe se está dando lucro ou não. O negócio é feito para quê? Qualquer negócio, tirando um negócio não lucrativo, ele é feito para quê? Para dar lucro. Quando a gente pergunta para o empresário, ele diz, eu não sei se eu estou dando lucro. Meu contador diz que eu estou. Aí que está, né? Aquele lucro lá é um lucro contábil. É outra coisa. Respondendo a sua pergunta, independente do contador ou não, ele precisa saber se a empresa está dando lucro ou não. Se não, como é que ele sabe se ele vai ganhar dinheiro, se o negócio é saudável ou não? Ele não sabe mesmo. Não sabe porque ele não sabe calcular. Essa conta simples que a gente acabou de fazer, ele não sabe fazer direito. Acha que não é tão simples, porque é simples, né? Você viu, né? Uhum. Segundo, ele não quer perder tempo com isso. Eu ouço muito assim, mas o Taderaldo, eu estou vendendo muito. Eu falo, pergunto para ele, você está com dinheiro em caixa sobrando? Não. É por isso que eu estou conversando com você, ele me diz. Ora, mas, peraí, então me explica. Então tem ali um problema de lucratividade. Ou pior, viu? Às vezes ele quer calcular, quer ter lucro muito além daquilo que ele deveria. Porque tem, existe uma lei de mercado. Você não pode cobrar de todos os produtos aquilo que você quer. Talvez de alguns produtos você possa cobrar um pouco mais, mas não de todos. Um carro Mercedes é mais caro do que um Corolla, né? Então, Uhum. algumas marcas, elas cobram mais caro, mas É o valor agregado que seria isso, assim? é uma mistura de um monte de coisa, valor agregado, marca, né? Às vezes tem um valor agregado não é nem tão grande, mas tem um selo aqui que credencia você cobrar mais caro, o serviço que você oferece, né?
Mas o importante nessa nossa conversa é que, como lhe respondendo, é isso. O empresário não sabe calcular. É uma coisa muito curiosa. E vou lhe dizer mais. Eu vou dizer uma coisa para você. E para quem está me ouvindo, né? Talvez vá fazer muito sentido o que eu vou dizer agora. É quase zero o índice de empresários que calculam a lucratividade bem calculada. Não calculam. Passam isso para o contador. Acha que isso não é coisa para ele fazer. Não precisa, né? É em contrassenso, né? É engraçado isso. Eu acho que é porque tem esse... Quando fala em conta, em número, a gente já assusta muita gente, né? Gente que não entende nada de matemática e já fica com medo aí. Mas aí qual a sua dica, assim, para um empresário que não tem nenhuma noção e quer se capacitar, né? Precisa se capacitar em gestão financeira. Qual dica você daria, assim? Eu diria que o empresário ele precisa se capacitar em questão financeira nas questões básicas, quando se fala da gestão financeira. Ele não precisa ser especialista nisso, mas tem que entender como calcular a lucratividade, né? Ele tem que saber como gerenciar um fluxo de caixa também. Ele tem que saber como é que ele lida com a inadimplência, dependendo do setor dele. Porque também alguns empresários me dizem isso, eu estou faturando muito, eu pergunto para ele, qual é o seu índice de inadimplência? Ele fala, 40%. Ora, o índice de inadimplência da maioria dos setores civilizado não deveria passar de 10%. Dá uma explicada o que é inadimplência, porque eu tenho certeza que muita gente também não sabe. Inadimplência é quando o cliente está lhe devendo pelo serviço que você prestou para ele. Você entregou um determinado produto para o seu cliente, ele disse que ia lhe pagar no dia 10, e aí ele não pagou. Ele não fez isso pelo cartão de crédito, você financiou diretamente para ele, né? Ele não lhe pagou. Ou passou um cheque, a pessoa foi lá no cabeleireiro, salão de beleza, né? Cortou o cabelo, deixou um cheque. Aquele cheque não tinha fundo. E aí ele... É aquele famoso cliente que dá prejuízo, né? É o cliente que dá prejuízo também por outras razões. Às vezes o cliente que paga em dia, ele dá prejuízo, porque cai naquilo da rentabilidade menor. Porque ele lhe paga, não é suficiente para aquilo que você precisa. Que eu vejo, assim, muito empresário que tá com um negócio pequeno, tá lá no começo e realmente não tem muito cliente, fica com medo de perder esse cliente, né? O que você faria numa situação dessa, assim, que tem esse cliente que tá dando prejuízo, seja por esse motivo, né? Você falou, ou outro. O que ele faz, assim, nessa situação? Se o cliente realmente não for pagar ou não estiver dando rentabilidade? Perfeito. Aí é uma coisa interessante, porque pegando o exemplo que você deu, imagina uma empresa que está começando e que está sem dinheiro. Se ela pega um cliente que ela precisa, que vai dar prejuízo para ela, e ela precisa fazer isso para ter os primeiros cases, né? Ela vai ter que ter uma reserva para poder cobrir essa diferença entre o que o cliente vai pagar para ela e o esforço dela de atender o cliente. Se ela tem caixa, ela pode ousar mais e ter, no início, alguns clientes com uma rentabilidade mais baixa ou negativa. Eu sempre digo o seguinte, um cliente que você detectou que ele tem uma margem baixa, ou você mantém ele e quem vai pagar essa diferença são os outros clientes, ou você mantém ele porque precisa no início, mas ele deveria ter uma data ou para sair da sua empresa, ou para você agora tornar ele um cliente lucrativo. Então, imagine que você começa um serviço com o cliente e faz para ele de graça. Você diz para ele, eu vou fazer de graça porque meu primeiro cliente, eu vou levar, faz de graça. Em algum momento, você deveria sentar com ele e dizer, você está satisfeito? A gente vai continuar, agora eu preciso que cobrar esse valor para o serviço, que senão não é viável para mim. Só que entra de novo na história da lucratividade. Como ele não sabe calcular o lucro... É uma bola de neve, né? Ele tem um cliente maravilhoso, bonito na frente dele, que paga em dia. Esse cliente não é inadimplente, mas se dá prejuízo. E ele não sabe, porque ele não calcula. Sabe nem por quê, né? Não Sabe sabe nem nem de por onde quê. vem. Exatamente. Complicado. Cliente é uma coisa difícil, né? Assim. Isso é mais comum, Sara, no ramo de consultoria. Por quê? Porque a gente está falando de horas trabalhadas. E aí, quando você faz uma proposta por arquitetura também, né? Você que é arquiteta sabe isso muito bem. Você faz um projeto para entregar para alguém, aquilo envolve muito mais horas e inteligência. Você tem pouca matéria-prima, né? Você até tem, mas quem vai ter mais é o engenheiro, depois para construir o... Só que se você orçou a quantidade de horas
suas para poder fazer aquele serviço. E, eventualmente, você contratou até pessoas para lhe ajudar, desenhistas, sei lá. E aí, imagine que você usou 10 horas. 10 horas é pouco, né? Para um projeto de arquitetura. Nossa, bota a hora aí, viu? Aquele cliente, ele começa a demandar mais de você. Você entrega para ele o projeto, ele diz, não gostei, eu quero que você refaça. E aí, essa coisa, em vez de serem 100 horas, agora são 300. Então, você teve um prejuízo aí de 200 horas. Bom, você pode dizer, não, mas sou eu, meu custo. Sou eu, sou dona da empresa. Sim, mas você paga as suas contas. Volta para a Tem que história pagar luz, energia, né? Essas horas aí não vieram de nada, né? E falando em cliente, assim, isso me lembrou outra coisa. Teve uma amiga minha que veio falar, assim, né, muito feliz que ela tinha conseguido um projeto com um grande cliente, que ia ganhar muito dinheiro com esse projeto que era bem grande e tal. Só que ia demandar muito tempo, né? Vai demandar muito tempo. E aí ela tá se vendo nessa posição de ter que deixar esses outros clientes, esses outros projetos entendi. de lado, entendeu? E se dedicar a esse projeto maior. Então, provavelmente ela vai ficar só com esse projeto grande, desse cliente maior, e vai se desligar dos outros. E aí ela estava feliz por um lado, mas preocupada de se desligar desses outros clientes. Você acha que ela tem razão de estar preocupada? Acho que sim, porque essa também é uma das grandes fragilidades e uma das mais invisíveis quando a gente fala uma pequena empresa, porque uma grande empresa dificilmente tem essa situação, que é você ter um cliente que você vai faturar muito com ele vai eventualmente até lhe dar muito lucro, porque imagine, né? Imagine uma situação ideal, um cliente que lhe dá lucro, você fatura bem com ele, é um cliente que você pode inclusive fazer uma divulgação, você atende aquele cliente enorme, gigante, né? Quer dizer, tudo de bom que você poderia ter na sua vida. Só que se esse cliente representar, esse único cliente, ele representar acima de 30, 40% do seu faturamento total, você então passa a ter concentração de cliente, termo mais técnico. Então, se você fatura 100 e um único cliente representa 40, você já tem concentração na mão de um único cliente. Concentração em termos de faturamento, de receita. Esse caso da sua amiga é até pior, né? Porque ela quase como se ficasse com Quase um 100, cliente. né? Pois é. Se esse cliente for embora de uma hora para outra, por uma razão qualquer, tem várias razões para ele ir embora, você vai ficar com um déficit muito grande de caixa. Mas por que eu vou ficar com déficit de caixa? Porque para você atender aquele grande cliente, você constituiu despesas fixas, né, contando com aquela receita. Quando aquele cliente vai embora, ele vai embora assim, ó. Ele liga para você e diz, ó, vou precisar cancelar o contato com você. Aquelas despesas que você constituiu, você não consegue se desfazer delas de uma hora para outra. Aluguel, o contrato que você fez de aluguel, a luz vai chegar no mês que vem, um funcionário que você tem, um fornecedor que você contratou dele um serviço para atender esse cliente, por aí vai. Isso é um dos maiores causas de falência das empresas, um dos maiores, pequeno e médio. E provavelmente as despesas ainda aumentaram, né? Porque geralmente um cliente grande demanda mais, assim, você precisa contratar mais gente para trabalhar nesse projeto, por exemplo, Pois é. né? Você passa mais horas trabalhando, gasta mais energia, gasta mais tudo. Então, realmente, é uma coisa a se pensar, né? Brinca assim, fuja de concentração. Mas aí você acha que a pessoa diz assim, não vou aceitar esse projeto, esse grande cliente, ou tenta conciliar, né? Se não der, Veja só, você fez uma pergunta no início sobre o começo das empresas. No começo de uma empresa, você vai ter um único cliente, provavelmente. E esse cliente vai ser sim. grande, porque ele é único. E aí, Uhum. talvez o segundo também seja um cliente maior. E, quer dizer, tem um momento em que você parece que não pode fugir da concentração. Mas você precisa sim, você não deve se acomodar com essa situação, porque ela é muito tentadora. Essa é a questão. Muito. Você está botando dinheiro no bolso. Essa De uma vez, assim, né? nossa, Muito dinheiro, então. está dando lucro, um cliente grande, ele gostou de você. E aí, mas o que você precisa fazer é não se acomodar e buscar o tempo inteiro novos clientes. Não pode se acomodar, é muito arriscado. E aí, quando eu falo isso para os empresários, eles me dizem assim, espera aí, Otodero, por que o cliente ir embora? Eu estou atendendo ele muito bem. Ele é um rei, eu atendo ele como um rei. Ele precisa do meu serviço. Ele não tem como sair. Aí eu falo para ele, você tem razão, mas ele quebrou o seu cliente. Ele entrou na crise financeira.
ele vai cancelar com os fornecedores dele. E aí você pode entrar na lista. Uhum. É complicado mesmo. Concentração é perigoso, viu? Eu imagino que é uma situação muito delicada mesmo, porque você fica naquela encruzilhada, né? Não sabe. É difícil negar uma É. quantia muito grande, enfim. E aí uma coisa engraçada que você também perguntou é que eu estou vivendo um caso desse com um cliente meu, que é o seguinte: esse cliente não tinha concentração, esse meu cliente, esse aluno que eu ensino, que eu falo, não chamo nem cliente, eu chamo aluno, né? Um aluno empresário. Ele não tinha concentração, ele fatura bem, ele não tem problema de fluxo de caixa, ele tem uma lucratividade boa, ele tem reservas, ele tem uma história muito boa como fornecedor. E agora recente, ele fechou com um cliente enorme, gigantesco. E esse cliente representa, eu acho que é em torno de 30% de toda a receita que ele tinha antes. O que Nossa. significa que, o que eu acabei de dizer, nem sempre é verdade. Na sua história, se você já superou essa fase inicial de precisar de um cliente grande, você se depara, como você falou, com a tentação na sua frente, que você não resiste. Você pergunta, Uhum. como resistir? É difícil. Já passei por isso também. É difícil. É difícil. Mas, o que eu digo é, do ponto de vista financeiro, é perigoso. É perigoso. Se acontecer, você pode. Tem que colocar o pé no chão, né? Pensar bastante. E aí, você pode, inclusive, tender a deixar de lado os seus clientes anteriores. Voltando um pouco naquela parte que a gente estava falando sobre reserva financeira. Eu vejo muito empresário que também quer ter essa reserva, né? Sabe que é importante, mas ali o dinheiro está muito apertado, não sobra dinheiro no caixa, ou se sobra muito pouco e ele acha que não consegue constituir essa reserva financeira. Você tem alguma dica para dar para o empresário, para ele conseguir constituir uma reserva financeira, mesmo não tendo muito dinheiro? Eu tenho, porque eu passei por isso também, e a fórmula que eu usei, que eu uso até hoje, ela é bem eficaz, que é a seguinte: eu diria que tudo tem uma ordem, dos assuntos que você está colocando aqui hoje, tem uma ordem de prioridade. A prioridade número um, eu acho que é você ter alguma reserva para usar na empresa, uma reserva para investimento. Segundo, você precisa calcular a lucratividade do seu negócio, porque senão você não vai saber se é possível ou não sacar dinheiro com a reserva de capitalização da empresa. Terceiro, você tem que gerenciar o fluxo de caixa. Uhum. Quarto, você tem que ter clientes que são bons clientes. Do seu ponto de vista de lucratividade, do seu ponto de vista não só de lucratividade, de cliente que você escala, sabe? São clientes que admiram você, é mais fácil. Não tem cliente que é mais fácil você prestar serviço? Você já Sim, falou isso? sim, Não é? Tem uns que sim. dão um trabalho danado, né? Mesmo dando lucro. Então, estou dizendo que atender cliente é fácil, mas feito tudo isso, aí sim você pode agora fazer um dever de casa, que é, eu deveria sacar algum dinheiro da minha empresa como fundo de reserva, só que esse fundo de reserva é um fundo de reserva que eu chamo de capitalização da empresa. É um dinheiro que eu guardo para não usar. Não é um dinheiro para investimento, é um dinheiro que eu guardo para tornar a minha empresa mais sólida financeiramente. Quando é que eu vou usar esse dinheiro? Nunca. Porém, veja o momento que nós estamos vivendo agora, que é essa crise terrível. Essa é uma hora para, numa situação que eu chamo de contingência. Eu não gosto nem da palavra emergência, sabe? Pode falar isso A assim. palavra emergência ela traz uma situação de mais pânico. É como se o cérebro da gente dissesse assim: esse dinheiro que eu guardo para uma emergência. Emergência é eu ficar sem dinheiro. Uma contingência é algo que eu não espero, não necessariamente para ficar sem dinheiro. Eu não fiquei sem dinheiro ainda. Então, e volta à história Entendi. da pandemia. Eu entrei numa contingência, eu tenho reserva, e eu me dou o direito agora de analisar o cenário para saber se eu vou sacar da minha reserva de contingência ou não. Na emergência, a situação é mais crítica. O segredo é, respondendo a sua pergunta, fazendo esse dever de casa, você tem que sacar do seu faturamento bruto. Você não paga imposto? Não tem que pagar Sim. imposto para o governo? Imagine que esse fundo de reserva que você vai constituir para você é um imposto. Você coloca lá 1% do meu faturamento, eu sugiro um pouco mais. Mas para começar, 0,5%, 1%, você tira do seu faturamento e guarda na aplicação financeira. Como Legal. imposto.
fez lembrar a live que a gente teve semana passada sobre investimento, né? Com o Marcelo, né? Da SG Marcelo. Capital. E aí me fez lembrar sobre isso de investir também na empresa, né? O quão importante você acha que é você conseguir investir na empresa, fazer investimento para a empresa, né? Para a empresa evoluir, crescer. E você tem alguma dica também em relação a isso, assim, para a gente dar um fechamento? Tenho sim. Eu diria que se você não investir na empresa, a chance de sobrevivência dela é muito baixa. Você tem que investir em todos os sentidos, dependendo do negócio que você tem. Você tem que investir em novos maquinários, você tem que investir em pesquisas. Estavam falando do restaurante, do seu restaurante, certo? Você tem que Sim, investir, quem sabe, na invenção de pratos novos. Você tem que investir em marketing digital para trazendo mais clientes. Você tem que investir na capacitação dos seus funcionários, em os equipamentos ali para, né, para você tornar mais fácil a vida do seu cliente quando ele paga. Sei lá, você tem que investir. Qualquer negócio. uhum. Também é muito simples de entender em relação a isso, que é o seguinte, você deveria guardar um dinheiro o ano todo para investimento e usar esse dinheiro no ano seguinte. Eu vou explicar melhor. Imagine que você faturou no ano todo 100 mil reais. Você deveria reservar para investimento em torno de 2 a 3%. Então, 3 mil reais você guardou naquele ano, se você faturou 100 mil, e esses 3 mil reais você obrigatoriamente investiria no ano seguinte. Obrigatoriamente. Você tem ideia quanto é que por exemplo, não sei se você sabe disso, quem está me ouvindo, né? Quanto é que o Facebook, historicamente, ele investe da receita bruta dele Tenho nem no ideia. Mas único deve ser ano. muito dinheiro. Vou falar em percentual. Imagine quanto é que ele fatura. Um dos anos que eu peguei, ele investiu 14% da receita bruta. Faz a conta. Nossa. A Amazon, são números assim que são acima de 10%, Microsoft também. Então, eu estou falando, é muita grana, né? Aham, Estou falando de 3 no mínimo. E com essa lógica, ficou clara a lógica? ficou. Aquele dinheiro que você guardou não bota no bolso. Sim, Não é para contingência, é para investimento. é investimento. Porque vai é uma, como tudo vai evoluindo, né? Você investe para ganhar mais dinheiro, aí Isso, investe. isso. Você teve um lucro nesse ano, imagine, que dos 100 mil você teve um lucro de 10 mil reais, 10%. Aí você olha assim para você mesmo, conversa com o seu sócio, se você tiver, e diz assim, o que a gente precisa fazer para aumentar o lucro em 12%? Ano que vem, agora eu quero, em vez de 10, 12 mil, se eu faturar os mesmos 100 mil. Claro que eu quero faturar 150, 130. O que eu faço? Eu digo assim, no que eu deveria investir na minha empresa para aumentar o lucro? Aí eu posso melhorar a capacitação dos meus funcionários para eles ficarem mais produtivos. Eu posso implantar um software novo para ter mais e por aí vai. Percebe? O Uhum. investimento ele deveria ter uma relação muito próxima com o aumento de lucratividade da empresa. Eu tô com uma curiosidade. Eu não sei se engloba muito, mas acho que sim. Sobre essas empresas, assim, como o Uber, eu acho que a Amazon também. Eu li alguma notícia falando que elas não, não tinham lucro. Que elas, eu não sei explicar direito, mas era alguma coisa falando sobre isso, assim, sobre como essas empresas, assim, que ficam investindo muito em tecnologia que, por exemplo, a Amazon, a estratégia dela tem um preço bem abaixo, né, dos concorrentes. E o Uber também, né, enfim. E aí eu vi alguma notícia falando sobre isso, assim, que eles não tinham lucro, mas eu fiquei sem entender muito bem como isso é possível para eles crescerem. Não sei se tem a explicação, se você já leu alguma coisa sobre isso. Se eu lhe responder essa questão, e a gente está falando de grandes empresas, é muito bom para quem está nos ouvindo aqui entender essa lógica também. Veja, até onde eu sei, as empresas com fins lucrativos, elas precisam dar lucro e precisam dar bons lucros. Se não necessariamente, Sara, do ponto de vista percentual, o dinheiro que sobra deveria ser um dinheiro relevante. O que acontece é que empresas como a Uber, que não deram lucro até hoje, Uber não deu lucro até hoje. Spotify também, Uhum. eu acho que, por informação que eu tive, que também não tinha dado lucro. Parece que, bom, agora eu já não me lembro, mas várias empresas demoram muito a dar lucro. O que acontece é que os acionistas, lembra que a gente falou da rentabilidade?
Nos Estados Unidos, Sim. o mercado de capitais é o mercado de ações. O mercado de ações é um mercado em que eu coloco dinheiro meu, como investidor, num pedaço da empresa de alguém. Isso chama-se ação. Ao invés de eu deixar meu dinheiro na poupança, eu deixo lá, aplico numa determinada empresa. E os acionistas nos Estados Unidos, como as margens são muito baixas, eu só vou conseguir ganhar mais dinheiro se eu colocar dinheiro em outras empresas, se eu investir em ação. Então, os acionistas de uma empresa como o Uber, eles toleram correr um risco maior, e eles toleram, porque eles têm investimento em várias outras empresas, um prazo maior para que essa empresa comece a dar lucro. Percebe? A empresa, ela deve mostrar para os acionistas que ela, de fato, tem uma capacidade muito grande de dar lucro. Se alguém lhe perguntasse, se alguém lhe dissesse que o Uber não dá lucro, você não ia acreditar, né? Não. Tanto que eu vi essa notícia e fiquei, como assim? Pois é. O Spotify não dá lucro? Você ia acreditar? Não. Até hoje não acredito. Pois é. Porque, então, imagine que eu lhe dizendo para você botar dinheiro no Uber, você rapidamente poderia ficar tentado a investir, porque você acha que a empresa é muito lucrativa. É isso, então, que move os acionistas a colocar dinheiro numa empresa que vai demorar a dar lucro. Essa perspectiva de lucro... Ela precisa existir. Tanto que a Uber, a Spotify, ela acena o tempo todo que ela vai dar lucro. Ela está se movendo nessa direção. A lógica é que o Spotify vai dar lucro. A lógica é que a Uber vai dar lucro. O Elon Musk, que fabricou durante muitos anos, fabrica até hoje a Tesla, né, o carro elétrico, no começo era só prejuízo. E eu acho que agora é que ele começa a dar lucro. Nem sei se ele está dando lucro direito. Mas já é considerada a empresa, eu acho que ele já bateu em valor de mercado. A Toyota, a GM ele já bateu. Ele já é maior do que a GM, do que a Ford em valor de mercado. Os lucros eu não sei ainda como é que está, se ele realmente já está dando lucro suficiente. Mas vai dar lucro, né? Porque... Mas pode não dar. É o risco de... Tudo pode acontecer, né? Mas a sua pergunta, essa não é a intenção. A intenção é gerar lucro e Certo. muito lucro. A Amazon gera muito lucro. Só que a margem é baixinha. É baixo. Se você pega uma empresa, pegando um pequeno empresário, uma empresa, e se usa muito termo no mercado de startup, quer dizer, uma empresa que está começando, e startup tem em volta dela esse nome bonito, tem em volta dela a possibilidade de ser uma empresa que vai explodir. Em algum momento ela vai. Tem essa coisa, sabe? Não sei se você quando você fala startup... É alguma coisa exponencial, né? Tem na nossa cabeça isso. Não necessariamente a palavra não traduz isso, mas startup, quer dizer, uma empresa que está começando. E aí, é uma empresa que tem esse potencial, que ela vai precisar, veja, que ela vai precisar ser capitalizada durante algum tempo, alguns anos, ela precisa buscar os acionistas certos. Você tinha perguntado no início, lembra da história de reserva de capital? Aqui não é nem reserva de capital, é acionista que vai botar dinheiro. As empresas de tecnologia fazem muito isso. Tem centros que fazem isso. Né? Mas nos Estados Unidos, no Brasil, a gente não tem muita cultura. Senão... A startup tem mais a ver com tecnologia, né? Ou não? Tem esse contexto de tecnologia. Tem mais, tem bem mais. Quem não pensa assim está com os dias contados, né? Tem que pensar que está tudo meio integrado. O Uber é uma empresa de quê? De tecnologia ou de transporte? A pergunta é, a Uber funciona sem a tecnologia? Não. Então, um cabeleireiro funciona sem tecnologia? Um salão de beleza? Sim. Sim. Vai ter problema, mas o Uber não funciona. Legal. Então é isso, Ataderaldo. Obrigada por participar de mais um podcast aqui. Foi ótimo contar com a sua presença e com as suas orientações e dicas. E eu queria que você... Você tem mais alguma coisa para falar? Tem mais alguma coisa que você quer? Tem mais 1 milhão de coisas para falar. A gente poderia ficar aqui horas, né, conversando. Dias. Eu diria que eu tenho muito mais coisa para falar. Teria muita coisa para falar, porque dinheiro, né, como você bem colocou no início, é uma coisa muito grave para as empresas e, ao mesmo tempo, muito boa. Quando você começa a ter dinheiro, se é uma mensagem final que eu quero dar para o empresário, é o seguinte: quando você vira esse jogo e começa a ter mais dinheiro, você começa a ter reserva, você começa a dar lucro, você vê o dinheiro entrando na empresa e ficando no caixa, ele não desaparecendo, essa mágica, sua vida vira uma maravilha. Né? Sua vida pessoal também. Porque se agora começa a sobrar dinheiro para você na pessoa física, você começa a ter
reservas também na pessoa física. Você que é empresário, quando você tem reserva na pessoa jurídica, você dorme mais tranquilo. Você sabe que você tem uma reserva na sua empresa, se tiver um problema maior, você tem onde buscar dinheiro. Né? Você dormir com a dívida. Então, é uma maravilha. Vale a pena o esforço de investir mais na gestão financeira do seu negócio para você ter uma vida com mais tranquilidade e segurança mesmo. Então, eu acho que dinheiro traz felicidade, né? Apesar dessa controvérsia. Sem dúvida. Principalmente para quem é empresário, né? Se não tiver dinheiro, você está chorando o tempo todo de desespero. É isso. Obrigada, Tederaldo. Nada, Sara. Obrigada. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por estarem em mais um episódio do podcast das 11 Fragilidades. Não deixem de curtir, comentar aqui embaixo, compartilhar o conteúdo e nos acompanhar em todas as redes sociais, tá bom? Esse podcast vai estar disponível no YouTube, no Spotify, em várias plataformas. E é isso. Tchau, obrigada.